Preocupação com as almas. Me acompanhe, amado, na leitura de Jeremias, capítulo 20, verso 9. Eu leio na versão linguagem de hoje. Mas quando penso, vou esquecer o eterno e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Jeremias, meus amados, foi um grande profeta. Por mais de 40 anos ele proclamou a palavra de Deus no reino de Judá, reino que havia apostatado de sua fé. E as palavras que Jeremias teve que proclamar foram palavras de juízo divino. E ele teve muitos problemas por isso, sofrendo oposição, espancamentos e aprisionamentos. No contexto do versículo que lemos, por anunciar o juízo de Deus, Jeremias havia sido ferido e aprisionado, mas imediatamente após ser solto, não hesitou em proclamar mais um juízo da parte do Senhor. Está nos versos 1 a 6. E o versículo 9, irmãos, que foi o verso que nós lemos, mostra que quando Jeremias cogitou a possibilidade de cessar de pregar, o seu coração ardeu como fogo. Ele não podia fugir à responsabilidade. E, a despeito de todo o ultraje que recebeu, não cessou de pregar o juízo divino e chamar as pessoas à conversão. Se você ler o versículo 11, vai descobrir de onde vinha a força de Jeremias. Chamar, amados, de uma maneira ou de outra, as almas à conversão, deve ser o desejo de todo crente. Dificuldades sempre haverá, mas elas podem e serão vencidas, pois o Senhor está conosco. Agir como Jeremias é uma necessidade nossa hoje. E eu cito para os amados alguns porquês. Primeiro, porque foi-nos confiada esta missão. No capítulo 1, verso 17 do profeta Jeremias, Deus diz assim a ele, a Jeremias: Tu, pois, cinges os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, irmãos, nós lemos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8 está escrito que os servos de Deus haveriam de receber a virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles, e eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, verso 16, disse assim: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Então a primeira razão, irmãos, é esta: Deus nos confiou esta missão, Deus nos comissionou para pregar o evangelho. Segundo lugar, irmãos, é porque nós temos uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 14, ele diz: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele estava falando sobre o evangelho. Ele devia a esses povos a pregação do evangelho. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 4, ele diz assim: Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Em terceiro lugar, irmãos, é porque salvar almas é uma das grandes necessidades do crente. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 4 e ler a partir do verso 1 até o verso 20, vocês vão perceber, irmãos, a necessidade forte que Pedro e João sentiam de salvar almas, mesmo que isso lhes causasse algum transtorno. Não podemos, irmãos, deixar de nos preocupar com as almas. Precisamos, por todos os meios, levar Cristo aos milhares de corações famintos que estão ao nosso redor. Precisamos levar a eles o som festivo, a doce música do Evangelho. Fritz Kreisler, irmãos, que viveu entre 1875 e 1972 e que foi um violinista internacionalmente famoso,
quis certa vez adquirir um violino que sabia ser de excelente qualidade, mas não tinha naquele momento o dinheiro exigido pelo violino. Então ele voltou mais tarde, só que o violino já havia sido vendido para alguém. Chrysler perguntou ao vendedor quem o adquirira e em seguida foi à procura do comprador, mas o comprador, não quis lhe vender o violino. Chrysler, então, meio desanimado, pediu ao homem que pelo menos o deixasse tocar um pouquinho antes de ir embora. Tomou o instrumento, fechou os olhos e tocou. Quando acabou, o homem estava tão encantado que resolveu dar a Chrysler aquele violino e lhe disse: tome-o, é seu, leve-o ao mundo inteiro e faça com que as pessoas ouçam o que eu ouvi agora. Fazer missões, irmãos, é exatamente isso. É tocar para os ouvidos do mundo a música sublime do Evangelho. Por isso, eu digo para você, esteja sempre preocupado com as almas. Esteja sempre preocupado em pregar o Evangelho para as pessoas, porque esta é a preocupação de Deus e este é o comissionamento que Deus faz a você, pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.